10. Escritos da alma. Capítulo 25. O que primeiro ouvi na manhã seguinte foi um grito e um estrondo. Cora, deixando cair a bandeja do café. Aquilo me acordou. Ainda estava com metade do corpo dentro do armário, a cabeça apoiada na pelerina amarfanhada. Devo tê-la puxado do cabide e adormecido ali, por um momento não consegui me lembrar de onde estava. Cora estava ajoelhada a meu lado, senti sua mão tocar minhas costas. Ela gritou de novo quando me mexi. O que há de errado? Perguntei. Virei de barriga para cima e me soergui apoiada no cotovelo. Ah, disse ela. Eu pensei. Ela pensou o quê? Como? E disse ela. Os ovos tinham se quebrado no chão, havia suco de laranja e cacos de vidro quebrado. Vou ter de trazer outra, disse ela. Que desperdício! O que estava fazendo no chão daquele jeito? Ela está me puxando, para me fazer levantar, ficar respeitavelmente de pé. Eu não queria dizer a ela que não tinha ido em nenhum momento para a cama. Não haveria nenhuma maneira de explicar isso. Disse-lhe que devia ter desmaiado. Foi quase igualmente ruim, pois ela se agarrou nisso. Isso é um dos primeiros sintomas, disse ela, satisfeita. Isso e vomitar. Ela deveria saber que não tinha havido tempo suficiente, ou mais estava muito esperançosa. Não, não é isso, respondi. Eu estava sentada na cadeira. Tenho certeza de que não é isso. Apenas fiquei tonta. Estava apenas parada ali e tudo escureceu. Deve ter sido a tensão, disse ela, de ontem e tudo mais. Desgaste enfraquece a gente. Ela estava se referindo ao nascimento, e eu disse que sim. A essa altura estava sentada na cadeira, e ela ajoelhada no chão, catando os cacos de vidro quebrado e ovos, juntando-os na bandeja. Enxugou parte do suco de laranja com o guardanapo de papel. Vou ter que trazer um pano, disse ela. Eles vão querer saber por que os ovos a mais. A menos que pudesse passar sem eles. Ela levantou o olhar para mim de esguelha, dissimuladamente, e vi que seria melhor se ambas pudéssemos fingir que, afinal, eu tinha comido meu desjejum. Se ela contasse que tinha me encontrado deitada no chão, haveria perguntas demais. De qualquer maneira teria que explicar o copo quebrado, mas Rita ficaria mal-humorada se tivesse que preparar um segundo desjejum. Posso ficar sem eles, disse. Não estou com fome. Isso era bom, combinava com uma vertigem, um pequeno desmaio. Mas vou querer a torrada, disse. Não queria ficar sem comer nada de manhã. Mas caiu no chão, disse ela. Não me importo, respondi. Sentei-me ali comendo o pedaço de pão tostado enquanto ela ia até o banheiro, jogava no vaso e puxava a descarga para se desfazer do punhado de ovo que não podia ser recuperado. Então ela voltou. Vou dizer que deixei a bandeja cair quando estava saindo, disse. Agradou-me que estivesse disposta a mentir por mim, mesmo numa questão tão pequena, mesmo para sua própria vantagem. Era um laço entre nós. Sorri para ela. Espero que ninguém tenha ouvido você, disse. Aquilo realmente me assustou, disse ela, enquanto parava junto à porta com a bandeja. Primeiro pensei que fossem só as suas roupas, sabe? Então disse a mim mesma, o que estão fazendo ali no chão? Pensei que você talvez. Trate de ir, disse. Bem, disse ela. Mas era você. Sim, respondi. Era. E ela saiu com a bandeja e voltou com um pano para limpar o resto do suco de laranja, e Rita naquela tarde fez um comentário rabugento sobre algumas pessoas terem mãos de pilão. Vivem com a cabeça ocupada com coisas demais e não olham para onde estão indo, disse ela, e depois disso continuamos como se nada tivesse acontecido. Isso foi em maio. A primavera agora já passou. As tulipas tiveram seu momento e agora se foram, deixando cair suas pétalas, uma por uma, como dentes. Um dia encontrei Serena Joy ajoelhada numa almofada no jardim, a bengala a seu lado na grama. Estava cortando os pericarpos dos bulbos com uma podadeira. Eu a observei de esguelha enquanto passava, com minha cesta de laranjas e costeletas de ovelha.
Ela estava apontando, posicionando as lâminas da podadeira, e então cortando com um tranco convulsivo das mãos. Estaria a artrite piorando? Ou aquilo era alguma blitzkrieg, algum tipo de ataque kamikaze, contra a genitália entumecida das flores? O corpo frutificante. Cortar os pericarpos dos bulbos deve fazer com que o bulbo armazene energia. Santa Serena, de joelhos, fazendo penitência. Eu com frequência me divertia assim, com pequenas piadas, amargas e mesquinhas, a seu respeito, mas não por muito tempo. Não é aconselhável ficar se demorando, observando Serena pelas costas. O que eu invejava era a podadeira. Bem. Depois tivemos as íris, elevando-se lindas e frescas em seus longos talos, como vidro soprado, como água pastel momentaneamente congelada num esguicho, azul claras, cor de malva clara, e as mais escuras, aveludadas e roxas, orelhas de gatos negros no sol, azul índigo na sombra, e depois os corações de Maria, tão femininos em forma que era uma surpresa que há muito tempo não tivessem sido arrancados pela raiz. Há algo de subversivo com relação a esse jardim de Serena, uma sensação de coisas enterradas rebentando em direção ao alto, aflorando sem palavras, sob a luz, como se para apontar, para dizer, tudo o que é silenciado clamará para ser ouvido ainda que silenciosamente. Um jardim de Tennyson, carregado de perfumes, lânguido, à volta da palavra desmaio. Luz se derrama do alto sobre o jardim, do sol, é verdade, mas também sobe calor, eleva-se das próprias flores, pode-se senti-lo, como manter a mão estendida 2 centímetros acima de um braço, um ombro. O jardim respira, no calor, inalando seu próprio perfume. Andar por ele nesses dias, de peonias, de rosas e cravos, faz minha cabeça rodar. O salgueiro chorão está na glória de sua plumagem e em nada ajuda, com seus insinuantes sussurros. Rendes voos, diz ele, terraços, os sons sibilantes sobem correndo pela minha espinha, um tremor de calafrio como se de febre. O vestido de verão murmura e roça contra a pele de minhas coxas, a relva cresce embaixo, pelos cantos de meus olhos vejo movimentos nos galhos, penas, lampejos, floreados musicais, árvore tornada em pássaro, metamorfoses desarvoradas. Deusas agora são possíveis e o ar se enche de desejo. Até os tijolos da casa estão amolecendo, tornando-se palpáveis, se eu me encostasse contra eles estariam mornos, aquiescentes. É espantoso o que a negação pode fazer. Será que a visão de meu tornozelo fez sentir fraqueza, tonturas, no pé? Posto de controle, ontem, quando deixei cair meu passe e deixei que ele o apanhasse para mim. Não há lenço, não há leque, uso o que tenho à mão. O inverno não é tão perigoso. Preciso de dureza, frio, rigidez, não desce peso, como se eu fosse um melão no talo, essa suculenta madurez. O comandante e eu temos uma combinação. Não é a primeira combinação desse tipo na história, embora a forma que adquiriu não seja usual. Visito o comandante 1 ou 2 noites por semana, sempre depois do jantar, mas só quando recebo o sinal. O sinal é Nick. Se ele estiver polindo o carro quando saio para as compras, ou quando volto, e se seu cap estiver torto ou não estiver posto na cabeça, então eu vou. Se ele não estiver lá ou se estiver com o cap bem posto, então fico em meu quarto da maneira habitual. Em noites de cerimônia, é claro, nada disso se aplica. A dificuldade é a esposa, como sempre. Depois do jantar ela vai para o quarto deles, de onde seria possível que me ouvisse enquanto me esgueiro pelo corredor, embora tome cuidado para ser muito silenciosa. Ou ela fica na sala de estar, tricotando sem parar seus infindáveis cachecóis para os anjos, produzindo mais e mais metros de gente complicada e inútil de lã. Sua forma de procriação só pode ser. A porta da sala de estar em geral é deixada entreaberta quando ela está lá dentro, e não ouso passar por ela. Quando recebo o sinal, mas não consigo ir, descer a escada ou seguir pelo corredor além da sala de estar, o comandante compreende. Conhece a minha situação melhor do que ninguém. Ele conhece todas as regras. Às vezes, contudo, Serena Joy está fora de casa, visitando outra esposa de comandante, uma que esteja doente, esse é o único lugar que seria concebível que ela fosse sozinha, à noite. Ela leva comida, um bolo ou uma torta ou um pão feitos por Rita, ou um pote de geleia das folhas de menta que são cultivadas em seu jardim. Elas ficam doentes com frequência, essas esposas de comandante.
Isso acrescenta interesse às suas vidas. Quanto a nós, as Aias e mesmo as Martas, evitamos doenças. As Martas não querem ser obrigadas a se aposentarem, porque quem sabe para onde vão. Você não vê mais tantas mulheres mais velhas circulando. E quanto a nós, qualquer doença real, qualquer indolência, fraqueza, uma perda de peso ou de apetite, uma queda de cabelo, uma deficiência das glândulas, seria terminal. Lembro-me de Cora, logo no início da primavera, cambaleando pela casa embora estivesse gripada, agarrando-se em umbrais de portas quando achava que ninguém estava olhando, tomando cuidado para não tossir. Um ligeiro resfriado, disse ela quando Serena perguntou. A própria Serena de vez em quando tira uns dias de folga, fica enfiada na cama. Então é ela quem recebe as visitas, as esposas com as saias farfalhando ao subir as escadas, estalando a língua e alegres, ela ganha os bolos e as tortas, a geleia e os buquês de flores de seus jardins. Elas se revezam. Há algum tipo de lista, invisível, não falada. Cada uma cuida para não exigir mais do que deve de sua parcela de atenção. Nas noites em que Serena estará fora, tenho certeza de que serei chamada. Da primeira vez, fiquei confusa. As necessidades dele eram obscuras para mim e o que eu conseguia perceber delas me parecia ridículo, risível, como um fetiche por sapatos de cadarço. Além disso, tinha havido uma espécie de decepção. O que estivera eu esperando, por trás daquela porta fechada, da primeira vez? Alguma coisa indizível, ser posta de quatro talvez, perversões, chicotes, mutilações? No mínimo alguma pequena manipulação sexual, algum pecadilho do passado que agora lhe era negado, proibido por lei e punível com amputação. Em vez disso, ser convidada para jogar mexe-mexe, como se fossemos um par de velhos casados há muitos anos, ou duas crianças, pareceu de uma extrema esquisitice, também uma violação à sua maneira. Como um pedido era obscuro. De modo que quando deixava o quarto, ainda não estava claro para mim o que ele queria, ou por quê, ou se eu poderia satisfazer algo daquilo para ele. Se vai haver um acordo de intercâmbio, os termos da troca devem ser estipulados antes. Isso era algo que ele certamente não havia feito. Pensei que pudesse estar brincando comigo, fazendo algum tipo de jogo tipo gato e rato, mas agora creio que seus motivos e desejos não eram evidentes nem para si mesmo. Eles ainda não haviam alcançado o nível das palavras. A segunda noite começou da mesma maneira que a primeira. Fui até a porta, recebi a ordem de entrar. Então seguiram-se as mesmas duas partidas, com as peças lisas de cor bege. Prolixo, quartzo, incerteza, sílfide, ritmo, todos os velhos truques com consoantes que eu conseguia imaginar ou dos quais podia me lembrar. Minha língua me parecia grossa devido ao esforço de soletrar. Era como usar uma linguagem que outrora havia conhecido, mas que havia quase esquecido, uma linguagem que tinha a ver com costumes passados que há muito tempo haviam deixado este mundo, café ao light numa mesa ao ar livre, com um brioche, absinto num copo longo, ou camarões numa cornucópia de jornal, coisas a respeito das quais um dia eu havia lido, mas que nunca tinha visto. Era como tentar andar sem muletas, como aquelas cenas em velhos filmes de TV. Você consegue fazer isso. Tenho certeza de que consegue. Era daquela maneira que minha mente avançava aos trancos e tropeçava em meio aos ORS e IOTS afiados, deslizando sobre os ovoides das vogais como se fossem seixos. O comandante era paciente quando eu hesitava ou lhe perguntava como se soletrava corretamente. Nós podemos sempre consultar o dicionário, dizia ele. Ele dizia a nós. Da primeira vez, me dei conta, ele havia deixado que eu ganhasse. Naquela noite eu estava esperando que tudo fosse igual, inclusive o beijo de boa noite. Mas quando acabamos a segunda partida, ele se recostou em sua cadeira. Colocou os cotovelos nos braços da cadeira, as pontas dos dedos unidas, e olhou para mim. Tenho um presentinho para você. Ele sorriu um pouco. Então abriu a primeira gaveta da escrivaninha e tirou alguma coisa. Ele a segurou por um momento, de maneira bastante casual, entre o polegar e o indicador, como se decidindo se daria ou não para mim. Embora estivesse de cabeça para baixo de onde eu estava sentada, reconheci o que era. Houve uma época em que eram bastante comuns.
Era uma revista feminina aparecia pela fotografia, uma modelo em papel lustroso, de cabelos soprados pelo vento, com uma echarpe no pescoço, a boca pintada de batom, ou os lançamentos da moda de outono. Pensei que todas as revistas desse tipo tivessem sido destruídas, mas ali estava uma, que havia sobrevivido, no gabinete particular de um comandante, onde você menos esperaria encontrar uma coisa dessas. Ele olhou para a modelo, que estava de frente para ele, e ainda estava sorrindo, aquele seu sorriso saudoso, anelante. Era um olhar que você daria para um animal quase extinto, num zoológico. Olhando fixamente para a revista, enquanto ele a levantava e balançava diante de mim como uma isca para peixe, eu a quis. Quis a revista com uma força que fez doerem as pontas de meus dedos. Ao mesmo tempo vi esse meu desejo intenso como algo trivial e absurdo, porque outrora havia menosprezado e considerado essas revistas muito levianamente. Eu as havia lido em consultórios de dentistas e às vezes em aviões, as havia comprado para levar para quartos de hotel, um artifício para preencher tempo vago enquanto estava esperando por Luke. Depois de tê-las folheado eu as jogava fora, pois eram infinitamente descartáveis, e 1 ou 2 dias depois não seria capaz de me lembrar do que houvera nelas. Contudo, me lembrava agora. O que havia nelas era a promessa. Elas lidavam com transformações, sugeriam uma série infindável de possibilidades, estendendo-se como os reflexos em 2 espelhos postos de frente um para o outro, prolongando-se ao infinito, réplica após réplica até o ponto de fuga. Sugeriam uma aventura após a outra, um guarda-roupa após o outro, uma aprimoração após a outra, um homem após o outro. Elas sugeriam rejuvenescimento, dor vencida e transcendida, amor eterno. A verdadeira promessa nelas era a imortalidade. Isso era o que ele segurava, sem saber. Ele folheou rápido as páginas. Eu me senti me inclinar para a frente. É uma antiga, disse ele, de certo modo uma raridade. Dos anos 70, creio. Uma Vogue. Disse como um grande conhecedor de vinhos citando um nome. Pensei que você poderia gostar de ver a revista. Eu recuei. Ele poderia estar me testando, para ver a que profundidade chegará realmente a minha doutrinação. Isso não é permitido, disse. Aqui dentro, é permitido, disse ele baixinho. Compreendi a importância do argumento. Tendo violado o tabu principal, por que haveria eu de hesitar quanto a outro, algo tão banal? Ou a mais outro e outro, quem saberia dizer onde poderia parar? Atrás daquela porta específica, os tabus se dissolviam. Peguei a revista da mão dele e a virei na posição certa para mim. Lá estavam elas de novo, as imagens de minha infância, ousadas, caminhando a passos largos, confiantes, os braços abertos estendidos como se para se apossar do espaço, as pernas separadas, pés bem plantados na terra. Havia alguma coisa de renascença com relação à pose, mas foi sobre príncipes que pensei, não sobre donzelas com toucados e cabelos anelados. Aqueles olhos francos, sombreados com maquiagem, sim, mas como os olhos de gatos, fixos para lançar-se sobre a presa. Nenhum tremor, nenhuma fraqueza ou excesso de apego ali, não naqueles mantos e tweeds de lã grossa, áspera, naquelas botas que chegavam aos joelhos ásperos. Piratas, aquelas mulheres, com suas maletas refinadas para o butim e seus dentes cavalares e aquisitivos. Senti o comandante me observar enquanto virava as páginas. Eu sabia que estava fazendo algo que não deveria estar fazendo, e que ele encontrava prazer em me ver fazê-lo. Eu deveria ter me sentido má, ou de acordo com a consciência e saber de tia Lídia, eu era má. Mas não me senti má. Em vez disso me senti como um velho cartão postal de beira-mar eduardiano, ligeiramente indecente, safadinha. O que ele iria me dar a seguir? Uma cinta? Por que tem isso? Perguntei-lhe. Alguns de nós, disse ele, conservam um apreço pelas coisas antigas. Mas todas as revistas deveriam ter sido queimadas, eu disse. Houve buscas de casa em casa, fogueiras. O que é perigoso nas mãos das multidões, disse ele, com o que pode ter sido ou não ironia, é bastante seguro para aqueles cujos motivos são irrepreensíveis, concluí. Ele assentiu, gravemente. Impossível saber se estava falando sério ou não. Mas por que mostrá-la para mim? Perguntei, e então me senti idiota.
O que poderia ele dizer? Que estava se divertindo às minhas custas. Pois certamente devia saber quanto aquilo era doloroso para mim, ser lembrada de antes. Não estava preparada para o que ele de fato disse. Para quem mais poderia eu mostrar? Disse, e lá estava de novo, aquela tristeza. Será que devo prosseguir? Pensei. Não queria pressioná-lo demais, depressa demais. Eu sabia que era dispensável. Apesar disso, disse bem baixinho: que tal sua esposa? Ele pareceu pensar a respeito daquilo. Não, respondeu. Ela não compreenderia. De todo modo, ela não quer mais muita conversa comigo. Parecemos não ter mais muito em comum, ultimamente. De modo que lá estava, dito com todas as palavras, e a esposa dele não o compreendia. Era para isso que eu estava ali, então. A mesma velha história. Era banal demais para ser verdade. Na terceira noite pedi a ele que me conseguisse uma loção para as mãos. Eu não queria soar suplicante, mas queria o que pudesse obter. Uma o quê? Disse ele, cortês como sempre. Estava do outro lado da escrivaninha diante de mim. Não tocava muito em mim, exceto por aquele único e obrigatório beijo. Nada de apalpadelas, de respiração ofegante, nada disso, teria sido inadequado, de alguma forma, para ele, bem como para mim. Loção para as mãos, eu disse. Ou loção para o rosto. Nossa pele fica muito seca. Por algum motivo eu disse nossa em vez de minha. Também gostaria de ter pedido um pouco de óleo de banho, naqueles pequeninos glóbulos coloridos que se costumava poder ter, que eram tão parecidos com mágica quando existiam no grande pote de vidro redondo, em casa, no banheiro de minha mãe. Mas imaginei que ele não saberia o que eram. De qualquer maneira, provavelmente não eram mais fabricados. Seca, disse o comandante, como se nunca tivesse pensado naquilo antes. O que vocês fazem contra isso? Usamos manteiga, respondi. Quando conseguimos arranjar. Ou margarina. A maior parte do tempo é margarina. Manteiga, disse ele, meditando. Isso é muito criativo. Manteiga. Deu uma gargalhada. Tive vontade de lhe dar um tabefe. Acho que posso conseguir um pouco disso, disse, como se fazendo a vontade de uma criança pedindo chiclete de bola. Mas ela poderia sentir o cheiro em você. Fiquei a me perguntar se esse temor dele vinha de experiências passadas. Há muito passadas, um batom no colarinho, perfum. E nos punhos, uma cena, tarde da noite, em alguma cozinha ou quarto. Um homem desprovido de tal experiência não pensaria nisso. A menos que ele seja mais matreiro do que parece. Eu serei cuidadosa, disse. Além disso, ela nunca está assim tão perto de mim. Às vezes está, disse ele. Baixei a cabeça. Eu havia me esquecido daquilo. Podia sentir meu rosto enrubescendo. Não usarei nessas noites, disse. Na quarta noite ele me deu a loção para as mãos, numa garrafa plástica sem rótulo. Não era de muito boa qualidade, cheirava levemente a óleo vegetal. Nada de lírio dos vales para mim. Era possível que fosse algo que fabricassem para ser usado em hospitais, para escaras. Mas de qualquer maneira eu lhe agradeci. O problema é, disse-lhe, não tenho nenhum lugar onde guardá-lo. Em seu quarto, disse ele, como se fosse óbvio. Elas o encontrariam, disse. Alguém encontraria. Por quê? Perguntou, como se de fato não soubesse. Talvez não soubesse mesmo. Não era a primeira vez que dava prova de ser realmente ignorante quanto às verdadeiras condições em que vivíamos. Elas procuram, respondi. Revistam tudo em nossos quartos. Em busca de quê? Perguntou. Creio que perdi o controle então, um pouquinho. Lâminas de barbear, disse. Livros, escritos, objetos do mercado negro. Todas as coisas que não devemos ter. Deus do céu, o Senhor deveria saber. Minha voz estava mais zangada do que eu pretendia, mas ele nem sequer pestanejou. Então você vai ter que guardar aqui, disse. De modo que foi o que fiz.
Ele me observou passando-a em minhas mãos e depois no rosto com aquele mesmo olhar de estar vendo algo através de grades. Eu queria lhe dar as costas, se era como se ele estivesse no banheiro comigo, mas não ousei. Para ele, tenho que me lembrar, sou apenas um capricho.